Capítulo 24. A eficácia da lei no tempo e no espaço. Sumário. 135. Vigência e revogação da lei. 136. O conflito de leis no tempo. 137. O princípio da irretroatividade. 138. Teorias sobre a irretroatividade. 138. Teorias sobre a irretroatividade. 139. A noção do conflito de leis no espaço. 140. O estrangeiro perante o direito. 139. A noção do conflito de leis no espaço. Romano. 141. Teoria dos estatutos. 142. Doutrinas modernas quanto à extraterritorialidade. 143. O direito 141. Teoria dos estatutos. 142. Doutrinas modernas quanto à extraterritorialidade interespacial e o sistema brasileiro. 135. Vigência e revogação da lei. Na vida do direito, a sucessão de leis é ato de rotina. Cada estatuto legal tem o seu papel na história. Surge como fórmula adequada a atender às exigências de uma época. Para isto, combina os princípios modernos da ciência do direito com os valores que a sociedade consagra. O conjunto normativo é preparado de acordo com o modelo fático, em consonância com a problemática social que se desenrola. Com a promulgação, a lei passa a existir, mas o início de sua vigência é condicionado pela vacatio legis. Pelo sistema brasileiro, a lei entra em vigor em todo o país 45 dias após a sua publicação. Esse prazo é apenas uma regra geral. Conforme a natureza da lei, o legislador pode optar por um interregno diferente ou até suprimi-lo. Quando a aplicação da lei brasileira for admitida no estrangeiro, a vacatio legis será de 3 meses. Tais disposições estão inseridas no artigo 1 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 1. A lei começa a envelhecer a partir de seu nascimento. Durante a sua existência, por critérios hermenêuticos, a doutrina concilia o texto com os novos fatos e aspirações coletivas. Chega um momento, porém, em que a lei se revela imprópria para novas adaptações e a sua substituição por uma outra lei torna-se um imperativo. O tempo de duração de uma lei é variável. Algumas alcançam a longevidade, como a Constituição Norte-Americana de 1787, o Código Napoleão, de 1804, o Código Comercial Brasileiro, de 1850, ainda vigentes. Outras apresentam um período de duração normal e não arrastam a sua vigência artificialmente, como ocorre com as legislações citadas, que sofreram numerosas transformações, que desfiguraram a sua fisionomia original. Algumas aqui podem ser chamadas de natimortas, de ocorrência excepcional, de que é exemplo o Código Penal Brasileiro de 1969, revogado durante a vacatio legis. A perda de vigência pode ocorrer nas seguintes hipóteses: a revogação por outra lei, b. decurso do tempo, c. desuso, matéria que envolve controvérsia doutrinária e objeto de nosso estudo no capítulo 16. A revogação de uma lei por outra pode ser total ou parcial. No primeiro caso denomina-se aberrogação e no segundo, derrogação. Esta divisão foi elaborada pelos romanos, que distinguiram ainda a subrogação, que consistia na inclusão de outras disposições em uma lei existente, e a modificação, que era a substituição de parte de uma lei anterior por novas disposições. 2. A revogação da lei pode ser expressa ou tácita. Ocorre a primeira hipótese quando a lei nova determina especificamente a revogação da lei anterior. A revogação tácita se opera sob duas formas: a quando a lei nova dispõe de maneira diferente sobre assunto contido em lei anterior, estabelecendo-se assim um conflito entre as duas ordenações. Este critério de revogação decorre do axioma lex posterior derogat priorem, a lei posterior revoga a anterior, b. quando a lei nova disciplina inteiramente os assuntos abordados em lei anterior. É princípio de hermenêutica, porém, que a lei geral não revoga a de caráter especial. Quando uma lei revogadora perde a sua vigência, a lei anterior, por ela revogada, não recupera a sua validade. Esse fenômeno de retorno à vigência, tecnicamente designado por repristinação,
é condenado do ponto de vista teórico e por nosso sistema. No direito brasileiro, como dispõe o artigo 2 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vigoram os seguintes preceitos quanto à revogação. Art. 2. O não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. 1. Ou a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 2. Ou a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 3. O salvo disposições em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A revogação, em princípio, deve ser expressa, uma vez que favorece a compreensão da ordem jurídica e a aplicação do direito nos casos concretos. A Lei Complementar N. 95/98, pelo artigo 9, recomenda ao legislador neste sentido, ao dispor, a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. Não se conclua, deste preceito, que a revogação tácita foi extinta, uma vez que tal medida provocaria o caos no ordenamento. Por mais preparado que seja o legislador, não seria infalível ao discriminar leis e disposições a serem revogadas por incompatibilidade com a nova lei. E a ordem jurídica, como se sabe, deve ser uma única voz de comando. Não pode abrigar contradições, dupla orientação. O supracitado artigo 9 contém, apenas, uma orientação ao legislador, visando ao aprimoramento de nossas leis. 136. O conflito de leis no tempo. Quando um fato jurídico se realiza e produz todos os seus efeitos sob a vigência de uma determinada lei, não ocorre o conflito de leis no tempo. O problema surge quando um fato jurídico, ocorrido na vigência de uma lei, estende seus efeitos até a vigência de uma outra. A questão fundamental passa a girar em torno desta indagação: qual a lei aplicável aos efeitos do fato jurídico? A da época em que se realizou ou a do tempo em que vai produzir seus efeitos? Os princípios que regem essa matéria constituem o chamado direito intertemporal. Este assunto é abordado também sob os títulos: o conflito de leis no tempo e a eficácia da lei no tempo. Para facilitar a nossa compreensão, figuremos um exemplo prático. Ao ingressar na faculdade de Direito, o acadêmico encontra em vigor um determinado currículo e por ele começa o seu curso. Caso não ocorra qualquer alteração no elenco das disciplinas, não irá deparar com problemas curriculares. Mas, se durante o seu curso sobrevier um novo currículo, várias perguntas surgirão. A. O acadêmico terá direito a prosseguir no seu estudo e formar-se de acordo com o currículo antigo. B. Deverá o aluno seguir inteiramente as novas disposições, como se não houvesse o currículo anterior. C. O currículo novo respeitará os créditos alcançados pelo acadêmico e este deverá adaptar-se às novas exigências. É evidente que a resolução que aprova um novo currículo evita essa ordem de interrogações, por suas disposições transitórias, que definem as situações anteriores. Mas acima dessas normas transitórias, no ordenamento jurídico vigente, há algumas disposições pertinentes ao direito intertemporal que devem ser consideradas. 137. O princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, pelo qual uma lei nova não alcança os fatos produzidos antes de sua vigência, não é uma criação moderna. No direito romano já prevalecia como critério básico, não respeitado apenas quando uma lei especificamente determinasse que as suas normas alcançassem os assuntos pendentes. Do direito romano esse princípio passou para o direito canônico, consagrado por Gregório IX. A sua teorização, contudo, desenvolveu-se apenas a partir do século XIX, com a propagação do pensamento liberal. A Constituição norte-americana de 1787, na seção 5A do artigo 1, dispôs a respeito: o Congresso não poderá editar nenhuma lei com efeito retroativo. No artigo 2, o Código Napoleão também consagrou o princípio: a lei só dispõe para o futuro, não tem efeito retroativo. Todas as constituições brasileiras, à exceção da Carta de 1937, estabeleceram o princípio da não retroatividade.
A Constituição vigente incluiu no elenco dos direitos e deveres individuais e coletivos, pelo item XV, do artigo 5-O, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em matéria criminal, consoante dispõe o item XL daquele artigo, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A nossa lei ordinária estabelece que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 3. Não são todas as legislações que situam o princípio ao nível de Constituição, de que é exemplo o direito chileno. Sob o fundamento de que a lei nova traduz os novos anseios sociais, é fórmula aperfeiçoada de justiça, alguns já defenderam a tese de que a lei nova deveria ter aplicação retroativa, isto é, não apenas ser aplicada ao presente, mas igualmente aos fatos pretéritos. Quando estudamos os princípios de segurança jurídica, verificamos que a irretroatividade da lei é fator de grande importância na proteção do indivíduo, que é uma garantia contra a arbitrariedade, que é um princípio de natureza moral. Se fosse admitida a retroatividade como princípio absoluto, não haveria o Estado de Direito, mas o império da desordem. O princípio da irretroatividade, como regra geral, é consagrado na doutrina e pela generalidade das legislações. Para Clovis Bevilacqua, o princípio da não retroatividade é, antes de tudo, um preceito de política jurídica. O direito existente deve ser respeitado tanto quanto a sua persistência não sirva de embaraço aos fins culturais da sociedade, que a nova lei pretende satisfazer. 4. Não concordamos com o embasamento coletivista consignado por Clovis. O fundamento natural e primário da irretroatividade é a preservação da segurança jurídica do indivíduo. Quanto ao conflito de leis no tempo, é pacífico, atualmente, que a lei não deve retroagir. O que até hoje não se conseguiu foi encontrar-se uma fórmula única e geral, aplicável a todos os aspectos do conflito das leis no tempo. 5. A doutrina, de uma forma harmônica, apresenta as seguintes orientações. Admite-se a retroatividade da lei. A. No direito penal, quando as disposições novas beneficiam aos réus na exclusão do caráter delituoso do ato ou no sentido de minorarem a penalidade. B. No tocante às leis interpretativas. 6. C. Quanto às leis abolitivas, que extinguem instituições sociais ou jurídicas, incompatíveis com o novo sentimento ético da sociedade, como ocorreu com a abolição da escravatura. 7. Admite-se o efeito imediato da nova lei. A. Em relação às normas processuais. B. Quanto às normas cogentes ou taxativas, como as de direito de família. C. Quanto às normas de ordem pública. D. Quanto ao direito das obrigações, no tocante às regras imperativas. Em relação ao direito das sucessões, prevalecem as normas vigentes no momento da abertura da sucessão, quanto ao testamento, as normas da época em que foi passado. 138. Teorias sobre a irretroatividade. Entre as principais teorias que abordam o conceito e a caracterização da irretroatividade da lei, destacam-se as seguintes. 138.1 Doutrina clássica ou dos direitos adquiridos. Esta teoria foi concebida inicialmente pelos juristas da escola da exegese, sendo Blondial o seu primeiro expositor, no início do século XIX. Foi com Chabot, que distinguiu o direito adquirido da simples expectativa, e com Merlin, que a teoria recebeu lineamentos mais amplos e científicos. Essa teoria parte de uma distinção entre faculdade, expectativa e direito adquirido. A faculdade foi conceituada como a possibilidade jurídica de se praticar atos, como o de emancipação de filho, por exemplo. A expectativa não passa de uma esperança, como Merlin situou, de se adquirir um direito caso venha a realizar-se um acontecimento futuro, que lhe dará efetividade. É a situação em que se encontra uma pessoa, por exemplo, em relação à herança de um parente próximo, tendo em vista o que dispõe a legislação vigente. Diante da circunstância da época, não há de se falar ainda de direito sucessório, mas apenas expectativa que se transformará em direito caso não haja alteração na ordem sucessória e o fato venha a se consumar. Segundo Merlin, direitos adquiridos são aqueles que entraram em nosso domínio e, em consequência,
formam parte dele e não podem ser desfeitos. 8. 138.2 Teoria da situação jurídica concreta. Situação jurídica é a posição de uma pessoa em relação à lei. Bonecase parte da distinção entre situação jurídica abstrata e concreta. A primeira se caracteriza quando a pessoa não é alcançada pela regra, o fato jurídico que a colocaria sob os efeitos da lei não se realizou. É a condição do solteiro, por exemplo, em relação à instituição do matrimônio. A situação jurídica concreta é definida por Bonecase como a maneira de ser de uma pessoa determinada, derivada de um ato ou de um fato jurídico que a faz atuar, em seu proveito ou contra si, as regras de uma instituição jurídica, e a qual ao mesmo tempo lhe tem conferido efetivamente as vantagens e as obrigações inerentes ao funcionamento dessa instituição. 9. Situa-se, nesta hipótese, o indivíduo casado em relação à lei do casamento. Para o autor dessa teoria somente se caracteriza a retroatividade quando a lei nova alcança a situação jurídica concreta, o que por ele não é admitido. 138.3 Teoria dos fatos cumpridos. Exposta por Winshade, Derburg e Ferrara, o importante para essa concepção não é a verificação da existência de direito adquirido, mas a constatação se o fato foi cumprido durante a vigência da lei anterior. De acordo com a orientação de seus expositores, haveria retroatividade apenas quando o ato legislativo atingisse o fato jurídico realizado no passado, desfazendo ou alterando os seus efeitos produzidos na vigência da lei revogada. 138.4 Teoria de Paul Roubier. O jurista francês partiu da distinção dos possíveis efeitos da lei em relação ao tempo: a. Efeito retroativo, ação sobre atos e fatos do passado; b. Efeito imediato, ação apenas sobre o presente; c. Efeito diferido, quando a lei vai alcançar o futuro. Para o autor da teoria, o ponto capital do problema radica na distinção entre efeito retroativo e efeito imediato. Em seu entendimento, a lei somente deve alcançar os fatos do presente, respeitando os fatos pretéritos. Igualmente não admite que a lei estenda os seus efeitos sobre o futuro. 138.5 A concepção de Planiol. Análogo à tese de Paul Roubier é o critério proposto por Planiol: a lei é retroativa quando atua sobre o passado, seja para apreciar as condições de legalidade de um ato, seja para modificar ou suprimir os efeitos de um direito já realizado. Fora de tais casos não há retroatividade, e a lei pode modificar os efeitos futuros de fatos ou de atos anteriores, sem ser retroativa. 10. 138.6 O princípio ratione materiae. Ao disciplinar o problema da irretroatividade da lei, o sistema jurídico pode optar pela adoção de determinadas teorias, fixando-se assim em princípios gerais e abstratos, como fez o legislador brasileiro, ou optar pelo princípio ratione materiae, isto é, pela particularização de assuntos. Entre os códigos que seguem essa orientação encontram-se os da Alemanha, Suíça e Itália. 139. A noção do conflito de leis no espaço. Enquanto o conflito de leis no tempo se configura pela existência de duas leis nacionais, promulgadas em épocas distintas e que regulam uma igual ordem de interesses, o conflito de leis no espaço caracteriza-se pela concorrência de leis pertencentes a diferentes estados soberanos em decorrência da mobilidade do homem entre os territórios. Da mesma forma que não haveria o primeiro tipo de conflito se todos os fatos fossem unitemporais, isto é, se formassem e produzissem os seus efeitos sob o império de uma só lei, não haveria o segundo tipo de conflito se todos os fatos jurídicos fossem unispaciais, ou seja, caso se consumassem em um só estado, sob a vigência de um sistema único. As normas e princípios que visam a solução do conflito de leis no espaço formam o chamado direito interespacial que, ao lado do direito intertemporal, são denominados superdireitos, de vez que não criam normas de conduta social, apenas indicam o sistema jurídico aplicável a determinada relação de direito. Entre os princípios básicos que o direito interespacial apresenta, o da territorialidade, lex non valet extraterritorium, significa que a lei a ser aplicada é a do território, vedada, pois, a efetividade do direito estrangeiro. O da extraterritorialidade, personalidade da lei, corresponde à admissão da vigência de lei forânea, em um Estado, sobre determinada matéria. Há dois critérios para a adoção deste princípio:
o Estado pode adotar a lei da nacionalidade do estrangeiro ou a de seu domicílio. Esse tipo de problema surgiu em um determinado estágio de evolução da humanidade. Entre os povos primitivos não havia como se cogitar do conflito de leis no espaço, porque os homens viviam confinados na base territorial de seus estados. Como não havia a figura do estrangeiro, apenas um sistema jurídico poderia ser aplicado nas relações interindividuais, o direito autóctone. Um conjunto de fatores, porém, veio a favorecer o intercâmbio entre os povos, de um lado a ampliação dos conhecimentos geográficos e o aperfeiçoamento da navegação marítima, e de outro, a vontade de conhecer, a ambição, o espírito de aventura, os interesses econômicos. O princípio da territorialidade teria que sofrer imitações, sob pena de impedir a mobilidade do homem entre os estados. Os problemas de natureza jurídica começaram a surgir e as soluções foram ditadas empiricamente. A necessidade de se admitir a aplicação da lei forânea em território nacional não era motivada apenas pelo interesse de proteção ao estrangeiro, mas também para que houvesse reciprocidade de tratamento quanto aos seus nacionais, em terras estranhas. Teoricamente, a solução poderia ser encontrada, conforme Agenor Pereira de Andrade menciona, pela unificação do direito privado. Use essa fórmula, mais tarde sugerida por Gita, internacionalista holandês, além de difícil execução, do ponto de vista da teoria do direito significaria apenas a eliminação do problema. 12. 140. O estrangeiro perante o direito romano. A sistemática adotada pelo direito romano em relação ao estrangeiro não dava margem ao surgimento de conflito de leis no espaço. Ao lado do jus civile destinado aos cidadãos romanos, civis, e aplicado pelo pretor urbano, havia o jus gentio, ordenamento que disciplinava as relações entre os estrangeiros em suas relações recíprocas e com os civis. Ao pretor peregrino incumbia a aplicação do direito das gentes. Como Agenor Pereira de Andrade observa, ainda quando se aplicava o jus peregrinorum, direito de origem do estrangeiro, para preencher as lacunas do jus gentio, não se configurava a hipótese de conflito de leis. 13. Para que o jus gentium refletisse ao máximo o espírito cosmopolita, esse ordenamento era composto por normas e princípios adotados pela generalidade das nações. O seu caráter universal levou o jurisconsulto Gaio a identificá-lo com o direito natural. Um edito de Caracalla, no ano 212, depois de Cristo, concedendo a cidadania aos estrangeiros, pôs termo à dualidade de sistemas jurídicos. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano, provocando a sua ruína, trouxeram consigo os seus costumes e o seu direito, mas respeitaram o direito romano, que se aplicava aos antigos habitantes da região. 14. Estabeleceu-se, em Roma, o princípio da personalidade da lei, pelo qual o indivíduo ficaria subordinado ao direito de sua origem. Instituiu-se, então, o chamado profecius juris, prática pela qual o juiz perguntava à parte, sub qua lege vives. O julgamento se processava, então, pela lei da pessoa. Entre os inconvenientes desse regime estava a impossibilidade de se organizar, como frisa Belardo Torré, a propriedade imóvel e o sistema policial, que exigiam uniformidade de procedimentos. Durante o período feudal, que se instituiu na Europa, no século IX, após a morte de Carlos Magno, prevaleceu o princípio da territorialidade absoluta. Sob esse regime não havia possibilidade, também, para o surgimento de conflito de leis no espaço. 141. Teoria dos Estatutos. Ao final da Idade Média, no século XIII, a necessidade de se fixarem critérios mais precisos para a solução do conflito de leis no espaço, em face do crescente intercâmbio comercial, industrial e intelectual entre os povos, levou alguns juristas a desenvolverem um sistema dos estatutos, inicialmente ao norte da Itália. 15. Esse movimento doutrinário, apesar de girar em torno de um só objetivo, dividiu-se em várias escolas como a italiana do século XIII, formada pelos glosadores e pós-glosadores, a francesa do século XVI, que teve em Dergentré, du Moulin e Guy Coquille,
Seus principais nomes: a holandesa do século XVII, constituída pelos juristas Paulo, João Voet, Ulrich Huber, além de outros. Entre os nomes de maior projeção, destacou-se o de Bartolo de Saxo-Ferrato, de 1314 a 1357, que sistematizou a teoria dos estatutos, em seu livro Conflito de Leis que, durante alguns séculos, serviu de orientação aos povos. 16. O método que adotou foi o de considerar a natureza da relação jurídica e estabelecer princípios adequados de justiça para cada categoria. As regras básicas que indicou foram: as questões relativas aos bens e aos delitos seriam regidas pela lei do local, os problemas de família, pelas normas do domicílio do pai ou do marido, a celebração dos atos jurídicos, de acordo com a lei do local, enquanto os seus efeitos ficariam subordinados à do território. No século XVIII, a escola holandesa sustentou que o fundamento para a admissão da lei extraterritorial não era o princípio de justiça, mas a cortesia internacional, fundada na utilidade recíproca, comitas gentium ob reciprocam utilitatem. As regras gerais para a solução do conflito de leis no espaço foram sistematizadas pela teoria estatutária, por divisão de matéria, distribuída em 3 estatutos. A. Estatutos pessoais, referiam-se à capacidade, nome, estado civil, direito de família. O princípio aplicável era o da extraterritorialidade, de acordo com o domicílio da pessoa. B. Estatutos reais, relacionavam-se aos bens e o princípio a que se submetiam era o da territorialidade, lex recitae. C. Estatutos mistos, referiam-se às pessoas e às coisas, sucessões, falências etc. O princípio aplicável não era sempre o mesmo. 142. Doutrinas modernas quanto à extraterritorialidade. 142.1 Sistema da Comunidade de Direito. Savigny, em sua famosa obra Sistema de Direito Romano Atual, de 1840 a 1849, sustentou a tese de que o princípio da extraterritorialidade da lei não decorria da simples cortesia internacional, mas fundava-se no surgimento de uma comunidade de direito, criação moderna que unia os povos em torno de interesses comuns e pela necessidade, sob o influxo do cristianismo, de se dispensar ao estrangeiro o mesmo tratamento que aos nacionais. Os critérios de solução apontados pelo jurisconsulto alemão se guiaram pela natureza própria e essencial das relações jurídicas. Era relevante, para ele, o fato de a pessoa se submeter voluntariamente ao império de uma determinada lei, pela escolha do domicílio. Na hipótese de extraterritorialidade da lei, apontava o direito do domicílio como mais indicado para disciplinar a matéria. 142.2 Sistema da nacionalidade. Para os casos de aplicação do Estatuto Pessoal, Mancini, em 1851, defendeu a tese de que o princípio mais adequado seria o da nacionalidade, o jus sanguinis e não o jus soli, justificando a afirmativa com base no argumento de que os laços que vinculavam os indivíduos à sua pátria eram muito fortes e que o próprio Estado dependia da população para existir. Assim, as pessoas deveriam submeter-se às leis de sua nacionalidade na hipótese de extraterritorialidade. 143. O direito interespacial e o sistema brasileiro. Apesar de haver um consenso mundial quanto aos princípios que devem reger o problema do conflito de leis no espaço, a matéria é regulada internamente por leis próprias de cada Estado e mediante tratados internacionais. A matéria é objeto de uma disciplina específica dos cursos jurídicos, Direito Internacional Privado. Em nosso país, as disposições referentes à eficácia da lei no espaço estão localizadas principalmente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir do artigo 7-O. A Constituição Federal, o Código Civil, Código Penal e Código de Processo Civil estabelecem também algumas regras pertinentes à matéria. Quanto ao Estatuto Pessoal do Estrangeiro, a legislação brasileira adotou, inicialmente, o princípio da nacionalidade, vigente até 1942, quando foi promulgada a então denominada Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Ao alterar o regime para a Lei do Domicílio, a exposição de motivos que acompanhou o ato legislativo justificou a mudança, sob o fundamento de que o Brasil era ainda um país de imigrantes e que os nossos nacionais no exterior eram em número bem inferior ao dos estrangeiros aqui domiciliados e que,
Além dessa circunstância, havia uma patente dificuldade por parte dos juízes brasileiros em conhecerem o direito estrangeiro, aplicável sobretudo em questões de sucessão e de direito de família. Com a alteração do princípio para o do domicílio, os estrangeiros que aqui viviam ficaram subordinados não mais à legislação de origem, mas ao direito brasileiro. Lembre-se que a alteração do princípio ocorreu em plena Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil participou, juntando-se aos aliados, no combate às forças dos países do eixo. Bibliografia principal. Ordem do sumário.